Gente bonita, maravilhosa do meu Brasil varonil, como estão vocês? Todos bem? Eu espero que sim, eu estou ótima. Mas como dá para vocês ver, o frio continua. O frio continua deveras muito forte, muito forte. Ah, vá fazer frio assim lá no Nordeste, que eles ficam lá no calor direto. Chega um pouquinho de frio. Chega, né, de tanto frio aqui no sul e no sudeste do Brasil. Caramba, caramba, que frio que tá fazendo! E vocês aí estão sentindo bastante frio também? Aí, ó, a gente fica toda agasalhada para variar, né? E a Gabi? E a Gabi? Oi, Gabi, fala bom dia, quer dizer, fala boa noite pros telespectadores. Ivani, não começa a errar desde cedo, vai com a karma, vai com calma. Aqui tá a Gabizinha, aqui mais uma blusinha de frio que está disponível aqui no meu Brechique, no meu Brechoping. Ó, eu não vou falar pra vocês, eu não tive tempo, mas que foi tão corrida essa semana, mas foi tão corrida que eu não tive tempo de trocar a calça dela. Mas também eu tenho bastante coisa de tamanho pequeno aqui e outras muito grandona, nem sei se serviria nela. Mas eu não tive tempo de trocar a nossa Gabizinha, a grandonona da mamãe, a boneca da mãe. E aí ela já mostrou o seu lookinho. Agora você faz favor de ir pro seu cantinho, que chegou a hora da gente trabalhar. Tá muito elegante você com essa blusinha. Tá elegante por demais. Então agora a Gabizinha vai pro lugar dela, que a gente vai falar sério. Agora a gente vai trabalhar. Não é verdade? E vocês, olha, não percam, fiquem comigo até o final, porque hoje tem novidade. Eu falei para vocês que teria novidade e teremos novidades aqui no programa Ivani Santos e você. Deixa eu ver se tá tortinho aqui o celular. Me ver se tá tortinho. Acho que sim. Deixa eu ver se assim melhorou. Acho que sim, tá aparecendo alguma coisa ali, mas vamos que vamos pra frente que atrás vem gente. Vocês não percam o programa de hoje. Fiquem até o final, porque tem um monte de surpresa legal. Tá mudando. Que bênção, que bom, maravilha, maravilha que tá mudando. Sejam todos muito bem-vindos. Então agora, sem mais delongas, vamos chamar a nossa vinhetinha. Roda a vinheta aí que já já nós voltamos. Beijo! Volta pra Deus, vamos orar. Ele é o único que pode ajudar. Conta pra Ele, pois quer ouvir. Olá, prontinho já, voltamos e agora então eu quero contar uma coisa para vocês. O que eu quero contar para vocês mesmo? E não sei. Agora já está um pouco mais organizado aqui o nosso programa. Quando tá frio desse jeito, a gente não sabe se coloca boina, se coloca touca, se coloca coroa. Mas como hoje eu tô bem agasalhadinha, bem quentinha, então eu não coloquei touquinha na cabeça. Aí eu falei, não, toda semana touca também não, né? Aí eu coloquei a minha coroa para vocês não sentirem falta da coroa, de uma coroa para uma coroa, né, irmão Genesi? Gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu programa. Eu não posso citar nome porque é irresistível não citar nomes, mas eu amo vocês, coraçãozinho para todos vocês. Miriam, Natalina, todas as pessoas que assistem lá, o irmão Genesi, a Rose, a Karine, a Juliana, a Cássia, a Célia, Sônia, gente, muita gente bonita, Lúcia, beijo, Lúcia, graças a Deus que eu tenho umas 3, 4 de cada uma, aí quando a gente fala uma, agloba todas, não precisa estar falando todas as Sônias, todas as Lúcias, todas as Célias, e aí a gente vai englobando tudo aí, né, o marido da Mari, oh meu Deus, irmão, Laércio, não é Laerte. Ele já me corrigiu um monte de vezes. O pessoalzinho, pessoal bacana, lindo do meu coração lá do Paraná, pessoal lá de Minas Gerais, pessoal da Bahia, pessoal dos interiores ali, Americana, sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto muito e a minha gratidão a Deus por vocês estarem deixando eu entrar aí
no seu lar, fazer parte dessa horinha, e essa horinha muito especial que faz mais bem para mim. O coração do Pai enche o meu coração primeiro da alegria do Espírito Santo, né, irmã Lena? A irmã Lena que falou para mim que é Jeremias 8, 8, 10, 3, 8. Não marquei. Sei que, Neemias, que Jeremias nada, Neemias. E que a alegria do Senhor é a nossa força, porque o meu programa, o tema do meu programa é a alegria. E não poderia ser menos, não podia deixar por menos, porque é muito bom sentir a alegria do Senhor, que deveras é a nossa força. Então, Deus é bom o tempo todo e por isso nós estamos felizes. E quando a gente está feliz, a gente faz o quê, Ivani? Canta louvores, mas também a primeira coisa que você faz quando está feliz é sorrir. Então, eu te convido a sorrir. Vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz. Aqui é Ivani Santos e você. Estamos apenas começando. Hoje o programa tem novidade, aguarda aí que você vai ver. Quando eu falo, eu prometo, eu cumpro. Demora um cadinho, mas que a gente cumpre, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vamos aí, então, sem mais delongas, vamos à pergunta do dia. E presta atenção, é muito legal a de hoje. Eu relutei antes de fazer essa pergunta, porque, na verdade, eu tinha outras na bala, no gatilho. Eu tinha outras, mas aí eu senti vontade de fazer assim. É muito legal a de hoje. É sempre legal, né? Então, vai aí, já vai se preparando, matutando aí na sua cachola, porque a pergunta de hoje é bem legal. Não é capciosa. Que fala. Aí tinha um nome bem legalzinho, mas eu esqueci o nome. Não, se bem que, na verdade, capciosa não tem duplo sentido. Não é assim pro mal, não. É uma pergunta que é assim, cabulosa, tipo assim, sabe? Que faz você pensar, faz você queimar os seus neurônios aí para saber o que é. Mas é bem legal, não tem duplo sentido não, tá? Ela é bem legalzinha, pode confiar, tô te falando, é a verdade. Ó, a pergunta do dia é a seguinte, olha lá. 2 homens blasfemaram contra Deus e foram entregues a Satanás pelo apóstolo Paulo. Você sabe o nome deles? Como assim, menino? Que engraçado! 2 homens blasfemaram contra Deus e foram entregues a Satanás pelo próprio apóstolo Paulo. Qual é o nome desses 2 homens? É legal, dá para se pensar, né? Então, fica matutando aí na sua cachola, que até o final do programa a gente te dá as respostinhas, tá bom? Como hoje nós temos mais um quadro aí, que vocês vão ver. Eu tô me coçando, eu tô comichando para falar para vocês qual é. Mas vocês vão ter que esperar, vocês vão ter que aguardar, fazer igual o outro lá, que fala, vocês vão ter que me engolir. Eu lembrei de uma coisa por falar, vocês vão ter que me engolir. Lembra que eu falei que é difícil descer pela goela? Ai, gente, tá certo que a gente não deve desejar mal para ninguém, mas não é desejar mal. Mas que eu fiquei feliz que a Noruega perdeu, eu fiquei. É Noruega, né? A irmã Miriam me corrigiu, que eu fiquei lá falando no programa passado que eu tava tão brava que quase... Eu tava tão brava com eles que eu até esqueci o nome do país. Eu falava Suécia? Suíça? Eu fiquei falando, mas tá perigoso. Tá aí entre a Argentina e entre a França, né? Vamos ver agora os outros dias aí. Aí eu repetindo os né de novo, que eu não gosto. Olha, e a Noruega perdeu? Os noruegueses perderam. A gente, será que eu tô falando o nome certo do país? A única coisa que eu lembro da Noruega é o bacalhau. Eu fiquei tão alheia depois que terminou essa Copa do Mundo que agora eu não tenho muita coisa o que falar, não. Eu só sei que eles derrubaram o Brasil e eles foram derrubados. E eu gostei. Eu posso até estar errada. Todos são filhos de Deus e todos merecem. Mas só porque eles foram desaforados com o Brasil, sabe? Eles foram guerreiros, eles venceram por merecimento, é lógico, treinaram muito. Mas eles foram muito desaforados com o Brasil. Foi sim, não adianta falar que não foi que foi.
Então, minha gente bonita, é isso que eu tinha falado para vocês, esse primeiro bloquinho. Então, fica comigo que já que a gente volta com a novidade do programa. Fica aí pensando, tá? Fica aí pensando na pergunta e, ó, não sai daí não. Não sai daí não, porque é rapidinho que a gente vai e a gente volta. Porque agora, em seguida, assim que voltar, já vai ser um novo quadro do programa. E você não vai perder. Se eu fosse você, eu não perdia, não. Então, ó, faz favor, não solta a minha mão. Me espera, que eu te espero. Beijo! Olá, pessoal! Já voltamos e agora com uma novidade. Eu não falei para vocês que teria novidade? Temos a novidade! E hoje a nossa convidada, a nossa corajosa de estrear o programa, esse é o programa Chá Comigo. E você também pode ser o próximo convidado, é só entrar em contato comigo que a gente combina para a gente fazer um chá, fazer um bate-papo. Então, a gente vai começar agora o nosso bate-papo com a Karine. Karine, seja muito bem-vinda, minha princesa. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Apresente-se, por favor, aos nossos telespectadores. Quem é a Karina? Olha, Karine! Desculpa. meu nome é Karine, eu sou psicóloga, né? Eu tenho 46 anos e tenho 3 filhos, sou casada, trabalho com as terapias integrativas, que é a reflexoterapia e a auriculoterapia. E me apaixonei por essa área, Ivani, porque eu posso falar da espiritualidade. Também, porque a gente vê a pessoa como um todo. Quando fala terapias holísticas, terapias integrativas, é porque a gente vê como um todo. A pessoa tem corpo, alma e espírito. Sim. Então, a gente trata as dores físicas e emocionais e também incentiva a pessoa a falar com Deus, desenvolver alimentar o seu espírito, da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo. Sim. Então, eu acho muito interessante o seu programa, porque você também incentiva as pessoas a falarem com Deus, né? Sim. Então, sempre termina com a oração. Isso é tão importante, porque as pessoas, às vezes, passam o dia inteiro e não se lembram de falar com Deus. Fazem tudo, levanta a primeira coisa de manhã, já liga o celular, já vai ver as mensagens, as outras coisas, e acaba que passam o dia e não fez aquilo importante, é o resto do seu dia. Deixa o resto para Deus e não o começo, né? A Karine, ela é da nossa igreja, nós somos irmãs em Cristo, ela também é membro da primeira Igreja Batista em Peruíbe. Aqui, né, Karine? Do pastor Edmilson Lara. Sim, é uma bênção sermos da mesma igreja. A Ivani tem um talento enorme, trabalha muito lá na igreja, no coral, no louvor, no teatro, sempre recitando poesias também, como recita aqui no programa, é uma bênção. Ah, obrigada. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, pelos dons que Ele dá pra gente, né? E os talentos. Então, gente, hoje aqui nós vamos ouvir mais um pouquinho da Karine, o que ela tem para falar sobre a profissão dela. E eu sou muito grata a Deus por ela ter aceitado o convite. E esse convite a gente vai se estender para você também. E aí, Karine, como que você trabalha? Eu sei que ela faz também auricupuntura, ela trabalha, nós somos privilegiados porque nós somos os primeiros a receber, porque ela é da nossa igreja, mas muita gente agora já está espalhando todo. Fala um pouquinho sobre isso, meu amor. As terapias integrativas, elas trabalham com os remédios naturais do corpo, né? A gente ativa através da auriculoterapia, através de uma sementinha, como Jesus falou, né? No grão de mostarda, tão pequenininha, a gente ativa ali na orelha, hormônios, remédios naturais do corpo. E aí a gente vê melhoras muito grandes rapidamente, bem rápido mesmo o efeito. Também... Sobre as pulseiras? As pulseiras, eu uso a pulseira há mais de 10 anos. Ela é de quê? Feita de quê mesmo? Hematita.
E aí eu resolvi vender, porque Eu ela foi sempre boa pra erro, mim. eu falo Yamatita. Não, é hematita, ema de sangue, porque ela é uma pedra que tem ferro. E aí ela ativa tudo relacionado ao sangue e faz com que o rim drene todo o corpo, né? O rim faz essa função de drenagem, né? Já, e ela ativa esse funcionamento do rim. E assim a pessoa pode perceber, né? Que ela vai fazer mais xixi nas primeiras 24 horas. E aí fica todo mundo usando a pulseira lá na igreja por isso. Porque eu aconselho a não tirar. Senão toda vez que coloca, vai fazer mais xixi. Então a gente tem que ficar direto usando a pulseira, né? E ela é muito boa para dores articulares, dores de artrite, artrose, também melhora muito. Dedo gatilho, já tive pessoas que não precisaram operar dedo gatilho por causa Do depois uso que da usou. pulseira, depois que começou a fazer o uso da pulseira. Melhora o equilíbrio, melhora E eles muitas coisas. estão servidos, vão tomar um chá conosco. Muito obrigada. Ah, você tem vergonha? Você é tímido? É o que todo mundo fala. Ai, Ivani, eu não tenho coragem, eu sou tímida. Gente, vocês me verem assim, brincando, bagunçando, sempre sorrindo, porque é a verdade, a alegria do Senhor é nossa força mesmo. Então, ninguém nasceu pronto e ninguém nasceu sabendo. E a gente precisa estar sempre mudando, fazendo novos quadros, andando. É para frente que se anda, não somos caranguejos para andar para trás. E também eu falo sempre para vocês, nós não somos postes. Quem fica parado é poste e nós não somos poste. Então a gente tá, e eu sou grata a Deus pela vida da Karine, que ela aceitou a fazer parte desse programa, ela foi nossa primeira, ela sempre será, vai ter outras pessoas que vão vir, mas sempre ela vai ser a number one. Eu sou a primeira convidada desse bloco, né, com esse nome, mas teve uma pessoa que visitou você, né, Ivani? Já teve algumas, inclusive eu procurei umas fotinhos de alguma pessoa que veio aqui conhecer meu estúdio, veio conversar comigo, o irmão Genesi, que é um queridão conhecido da igreja toda, ele e a Rose são maravilhosos, e ele tem a mãezinha dele que mora em Minas Gerais. E ele sempre fala pra mim, estou em Minas, a minha mãe tá assistindo o seu programa, a minha irmã elogiou muito o seu programa, falou que como ela é descontraída, como ela é legal e tal. Então, assim, ele me incentiva muito, ele me dá muito feedback, eu falo pras pessoas pra falarem o que sente. E tem muita gente que compartilha comigo suas opiniões, suas ideias, né, ou então uma crítica construtiva, por que não? Eu aceito, eu estou aberta a tudo. Então, o irmão Genesi, quando ele está em Minas Gerais, aí ele veio de Minas, ele trouxe um queijo para mim, trouxe uma rapadura uma vez. Eu sou de Minas também. Ah, ela também é de Minas. E da outra vez ele me trouxe ai, meu Deus, como que chama aquele que é um doce de leite no pote que tem caldinho? Doce. Doce de leite, eu esqueci o nome. De vez em quando me foge, é que me escapuliu. Ele me trouxe esse doce que a gente faz, que eu cozinho bastante tempo, clara de uva. Ambrosia. Ambrosia, o que é aquilo? Ai, eu sou apaixonada, que maravilhoso, ele me trouxe também. Então, o irmão Genesi, quando ele veio me trazer os presentes, eu fiz questão dele conhecer o meu estúdio. Hoje nós estamos na sala. Poderia ser na sala com você, o nome do programa. A gente fez vários, tipo chá com amigos, café com amigos. A princípio seria chá com amigos. Aí a gente foi café com amigos, com os amigos. Aí tiramos o os. Café com os amigos. A gente foi elaborando, até que essa princesa do Senhor aqui falou, Ivani, fica super legal, assim como você é divertida, você gosta de brincar e tudo, então coloca chá comigo. Menina, caiu como uma luva. Eu amei. Eu amei a ideia. Aí os outros falam assim, e aí, Ivani, como é que ela faz? Chá comigo. Mas eu não sei como fazer, chá comigo. É para deixar as pessoas bem descontraídas, né, Karine? Muito obrigada pela ideia. Vou registrar, não tem mais como tomar. Agora é a minha ideia. A Ivani é assim, muito divertida, eu gosto, acompanho o programa dela, já tem vários anos, já participei.
quando ela pediu uma vez também lá, quando Sobre era o na outra Natal, TV. quando a outra emissora pediu, né, para gravar Só que não foi ao ar, viu? Mas alguns até foi. Eu reclamei muito que eu trabalhei demais para conseguir fazer aquele. Eu sou muito grata a Deus pela vida deles, que eu aprendi muito. Não caí de paraquedas. Eu costumo dizer sempre, eu não caí de paraquedas porque senão eu teria morrido. Mas eu também não sabia de nada, muito tímida para fazer. Todo mundo é assim mesmo, é normal. Mas eu sou grata a Deus pela vida da Andréa Alves, que me apresentou ao programa. Então, aos pouquinhos eu fui crescendo, elaborando. Tenho muito ainda que aprender, não sei nada. Ainda sei muito pouco, mas eu tenho nosso Deus como guia. E ele está sempre na direção da minha vida e do meu programa. Então, eu tenho certeza que a gente ainda vai aprender muito e crescer muito juntos, né, Karina? Através de quem que você me conheceu? Então, quando eu cheguei aqui em Peruíbe, a irmã Vilma, lá de Belo Horizonte, porque eu venho de Belo Horizonte, né? E a irmã Vilma me falou, olha, procura lá a Ivani. A Ivani, ela é cantora. E ela é muito famosa, a irmã Vilma falou assim. Eu falei, Deus, olha... Perdoa, ela não sabe o que fala. Justamente ela já estava profetizando. E justamente foi a Ivani que me recebeu num evento que teve lá do Dia da Mulher. Sim. Ela estava na porta como recepcionista e todas as mulheres chegavam e ela recebia cada uma. E aí eu falei, olha, a irmã Vilma me falou sobre você. E aí é uma amizade que eu já estou na igreja há 5 anos. Beijo, irmã Vilma, abençoada. Do tempo do irmão Alípio, eu amava demais o irmão Alípio, o esposo dela que faleceu já tem um tempo. Mas a irmã Vilma é uma bênção. E a irmã Vilma, sabe por que ela falou? Ai, você tá indo para a igreja de Peruíbe? Então procura lá uma certa Ivani, quem sabe você acha, porque nós sabemos que existem muitas igrejas batistas, né? Então existem muitas igrejas, tem pseudo-batista, tem com nomes na frente e tudo assim, então, mas nós como somos tradicionais, a gente sempre procura a primeira igreja batista porque é da convenção, né? E é legal que a igreja batista tem tudo que a gente sempre está acostumado a fazer em outras igrejas. Tem coral, tem escola bíblica, tem Mensageiras do Rei. Eu fui mensageira do Rei, hoje minha filha é mensageira do Rei. Minha filha foi mensageira do Rei, os meus filhos foram embaixadores do Rei, que está faltando ali, ainda não tem. Nós estamos em oração para isso. Estamos organizando. Mas assim, aí eu perguntava, tem coral? Temos o coral. Lá em Americana era o Coral Maranata. Aí tem MCM, era MCM, primeiro era MCA, era MCM antes, depois virou MCA, né? Não. Mulher Cristã em Ação. Aí virou MCM. Depois Mulher Cristã em Missão. E agora ficou só MM. Não é chocolatinho não, viu? Mulheres em Missão. Mulheres em Missão, é muito legal. Aí quando ela falou da irmã, você conhece a irmã Vilma? Nós temos uma outra Vilma aqui também, né? Temos. Duas. Aliás, temos outras 2 Vilmas aqui. Na igreja. Vilma. A mãe da Joyce. Sim, que também era da mesma igreja que eu lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, olha só, gente, quanta coincidência, quanto papo legal. Muita bênção. Muita bênção. Na nossa igreja tem muito mineiro mesmo. Vem todo mundo pra cá. Aproveitando o gancho, nós estamos orando pela irmã Vilma, que está com problema de saúde, está em casa, e nós vamos orar por ela, assim como estivemos orando por vários casos na igreja. A Joyce mesmo. A Joyce mesmo, que é lá também de Belo Horizonte, que veio para cá, está em tratamento, está terminando, já está voltando. E logo eu creio que ela vai estar sentadinha aqui comigo, contando a bênção, o testemunho dela. Também já falei da irmã Joyce, da irmã Ruth, do irmão Tadeu, do irmão Homero, agora também da irmã Vilma, e todos a gente está sempre orando pelas pessoas enfermas que precisam, né? E quando os outros falam para mim, Ivani, ora pela minha vida, ora pela minha família, pelo meu esposo, pelo meu filho, a gente sempre procura orar. Sim. Mesmo que a gente não cite nomes para não errar, eu ainda preciso melhorar quanto a isso, fazer uma listinha com o nome das pessoas para a gente colocar em oração. Mas aí você também pode colocar. A Bíblia fala, né? Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. Então nós cremos nisso. Do justo. Vamos orar e Deus vai agir, né? Nós temos um Deus que está ouvindo as nossas orações. Isso é muito bom, a gente poder confiar e saber que Deus nos ouve. Amém. É essa a nossa esperança, né? É essa a nossa confiança nesse Deus que ouve e que ao seu tempo certo, igual eu sempre falo também, falar para os meus filhos, agrada-te do Senhor.
anda nos teus caminhos, procura obedecer ao Senhor, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração, né? Então, assim, mesmo que a gente não vislumbre, não acha que tanto mais, Deus tem muito mais além do que aquilo que pedimos ou desejamos, não é verdade? Isso. Então, é tudo bênção do Senhor, tudo vem dEle, é tudo dEle, por Ele e para Ele, a honra, a glória e todo louvor e toda adoração para todo sempre. Amém? É muito bom viver uma vida com esse propósito, né? De agradar a Deus, de proclamar o reino dele. E aí nós estamos aí nessa missão, né? Que a gente, quando a gente fala Mulheres em Missão, até vamos comemorar 51 anos esse final de semana. Verdade! Na nossa igreja. 51 anos já do Ministério das Mulheres. Vai ter uma festa linda. Quem tiver por Peruíbe já está convidado. Olha só, uma festa linda. O coral feminino. Coral feminino, tudo vai ser uma festa maravilhosa. E toda festa tem... Bolo. Bolo, igual o pastor Edmilson Lara fala, gente bonita. Ele é do bom dia, gente bonita. E eu sempre leio as dissertações, a palavra do boletim dele aqui, né? Ele fala, sim, a meditação de hoje também, bom dia, gente bonita. Aí ele fala, todo aniversário tem que ter... Bolo. Nós gostamos de bolo. Muito legal, muito legal. Agora vocês estão vendo quem é o culpado, né? Ó, falei de novo, né? Sabe por quê? Os mineirinhos que vêm aqui. Minha gente, eu tô muito grata a Deus por esse momento maravilhoso, por essa estreia. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo quadro. E aí eu também já deixo aberto o convite para você também vir aqui na minha sala bater um papo comigo. Tá bom? Convido também você a seguir a minha página lá no Instagram, que é DBJU, que é a inicial dos meus 3 filhos, né? D de Davi, B de Beatriz e Ju de Júlia. Aí já é JU, né? DBJU Pulseiras, arroba DBJU Pulseiras, né? No Instagram. E lá tem o meu contato também, se você quiser conversar comigo. E também mandar um beijo para minha família toda, né? Que tá lá em Minas Gerais, tá lá na Bahia. Tem também aqui em São José dos Campos, meus tios. Mando um grande abraço para todos vocês, tá, primos? E desejo que vocês estejam bem, né? Como nós temos orado e Deus tem ouvido. Um grande abraço. Amém, gente. Então, Karine, muito obrigada. Deus abençoe. Privilégio. Deu tudo certo. Glória a Deus por isso. Você também. A bichinha chega a estar com a mãozinha gelada. Ivani, mas aqui, ó, a gente tá quente. Mas a casa dela é muito fria. É gelada, mas o coração tá quentinho. Aqui dentro o calor do Espírito Santo reina para todos sempre, amém. Amém. Mas eu falo pra vocês que eu moro no Polo Norte. É verdade, recebe muito a brisa do mar. Sim, é perto da praia e também, aí os outros perguntam assim, lá do outro lado tá um sol maravilhoso, tá batendo em todas as casas. Eu amo o meu lar, eu sou grata a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu lar, mas se eu pudesse mudar de casa, eu pegaria a minha casa e colocava do outro lado da rua, porque o sol bate todinho lá, só à tardinha, quando já tá esfriando, é que ele vai virar e vem pra dentro da minha casa. Não é justo isso, né? Mas, olha, estamos muito felizes. Muito obrigada pela sua audiência. E voltamos já, logo, vai ter um intervalinho comercial, que vocês sabem que não é comercial ainda, em breve será. Vai ter um intervalinho e já voltamos com a dissertação da palavra do Senhor, com a poesia e com a respostinha da pergunta. Você se lembra qual foi a pergunta que eu falei hoje? Lembra? Fica aí matutando na sua cachola, que mesmo com esse quadro do Chá Comigo, aí eu tô com a minha coroa para uma coroa. Gente, fica comigo então, que tem mais coisas até o final do programa. Não solta a minha mão. Me espera que eu te espero. Beijo. Tchau, pessoal. Deus te abençoe, Ivani. Amém. Obrigada, Karina. Deus te abençoe. Amém. Olá, pessoal! Já estamos de volta! Puxa vida, que alegria, que felicidade! Como que eu tive que me controlar para não falar para vocês sobre a novidade, sobre o novo quadro? E aí, vocês gostaram? Depois vocês falam para mim, tá?
E você é meu super convidado para estar aqui da próxima vez também tomando chá comigo, tá bom? A gente combina certinho e chá comigo que a gente consegue conciliar tudo bem certinho. Então, minha gente, a Karine é um amor de pessoa, tem 2 filhinhas maravilhosas que eu amo muito, o Davi também. Ela é a mãe dos ruivinhos. Lembra a filhinha dela, a Julinha? É que agora tem uma lei tal que você não pode estar mostrando crianças no vídeo, mas eu queria tanto que tivesse aparecido, senão o youtuber vai me barrar se eu colocasse, mas a minha vontade, elas estavam aqui. De vez em quando, talvez vocês tivessem ouvido uma batidinha de porta ali, tudo que elas ficaram ali, que a mãe teve que trazer elas. O Davi estava com o pai. E aí, elas são as ruivinhas, toda cacheadinha da igreja, coisa mais linda. Lembra quando eu falei que eu estava desanimada, que eu não queria, que eu tinha saído da TV e que não queria nem olhar para o estúdio, estava traumatizada, meio desanimada da vida, sem perspectiva de um novo recomeço e tudo. E aí foi quando ela falou numa apresentação nossa do Natal lá na Praça da Matriz, e a filhinha dela, a Julinha, que é o xodózinho de todo mundo na igreja, coisa mais linda do mundo. Aí ela me intimou, eu fui cumprimentar ela, fui dar um beijinho nela, aí ela me pegou e falou assim, por quê? Eu coloquei a foto dela, que tem alguns programas atrás, eu não vou me lembrar agora, de momento, o nome do programa, qual foi o tema, mas aí tem a fotinha que eu mostro dela, que ela... Aí eu me agachei no nível dela, tava até com o microfoninho aqui de cabeça, falar headset, uma coisa assim. Aí eu tava falando com ela e ela falou assim, por que você não tá mais gravando o seu programa? Deus enfia anjos para falar com a gente. Aquilo foi um tchap na minha cara. Eu, calma, a Ivani tá de férias, eu tô me reprogramando, eu tô... Sabe? Aí eu peguei, aí eu contei essa história pra vocês, se vocês me seguem, se vocês sabem, ou tem bastante programa meu gravado lá no YouTube, pode ir assim, pode maratonar, pode ir dando sabe, um clique neles lá e vai assistindo os programas atrás que tem tantas histórias legais, tem, eu garanto pra vocês que tem, é muito legal. Então a gente tá falando sobre outras pessoas que já gravaram aqui, a gente se distraiu falando de outras coisas, eu até não falei sobre a minha amiga Cássia, lá de Americana, que já esteve aqui com a família dela, que eles são competidores, vieram competir, foram até vencedores, ganharam medalhas aqui em Peruíbe, e eles aproveitou, pegou meu endereço, veio aqui conhecer, gravaram todo mundo aqui, em pezinho aqui atrás, a gente falou, oi gente, olha quem está aqui. Então veio o irmão Genesi conhecer, que ele veio me trazer queijo gostoso de Minas, veio aqui me conhecer o meu estúdio, onde eu gravo tudo, e aí o irmão Genesi, a Cássia, a coisa foi... também aquele dia foi o que Deus... O que eu queria contar para vocês é o seguinte, Deus escreve certo, por linhas certas, nós que não entendemos na hora. Mas lembra a interrupção do outro programa que eu tive, que eu fui lá fora atender uma amiga minha que morava aqui na minha rua, que era minha cliente do salão e tudo, e agora tá morando numa cidade longe, lá do interior. E aí meu marido me interrompeu aqui durante a gravação e eu fiquei meio assustada. Eu, que amor, que foi? Aí eu falei, gente, dá só um tempinho que eu já volto, e fui lá atender, porque ela veio de longe também, né, e por consideração. Mesmo ele falando pra ela tá ocupada, ela tá gravando, mas ela é assim mesmo. Aí eu parei, fui atender ela, trouxe ela aqui, ela conversou comigo, abracei ela, foi uma delícia receber a Maria. E daí, sobre esse imprevisto que aconteceu, que eu tive que cortar 2 vezes para colocar esse adendo, aí aos pouquinhos daí Deus foi trabalhando na minha mente, na minha memória, porque se a gente ora e pede sabedoria a Deus, Ele dá. Ele mesmo fala, pede sabedoria, procura sabedoria, Provérbios é quase todo sempre sobre a sabedoria e tal. Então se a gente pede a sabedoria, Deus dá. E aí daí eu falei com a menina que me ajudava, a Vicky, que é um amorzinho de pessoa, que continua me ajudando muito, muito, muito. Tudo que é dúvida que eu tenho, eu falo com ela. Eu tô fazendo, editando, tô conseguindo, mas ainda tem muita coisinha que a gente nunca sabe tudo na vida, nunca sabe. A gente tá sempre aprendendo e estudando. Então aí eu falo com ela de vez em quando, eu falei para ela o que tinha acontecido, aí eu falei para ela que era legal apresentar de vez em quando um amigo aqui, trazer alguém para vir falar. Então surgiu a ideia. Aí aos pouquinhos a gente foi elaborando e agora tem até um nome, tem uma vinheta. Vocês gostaram? Ai, gente, eu amei. Deus é maravilhoso. Então, sem mais delongas, a perguntinha, você lembra da pergunta? A pergunta, 2 homens blasfemaram contra Deus e foram entregues a Satanás pelo apóstolo Paulo.
Você sabe qual o nome deles? Sabia que tem isso? Gente, eu fiquei abismada. Eu falei qual livro tá. Então, daqui a pouquinho a respostinha da pergunta, a poesia e mais coisas. Então, agora vamos à dissertação da palavra do Senhor. Vamos ver aonde é que está escrito. Está ali. Eita, só que aqui eu não escrevi, né? Eita, Ivanizinha. Sempre alguma coisa tem para esquecer, né? Você também, né, dona Gabi? Nem para me dar uma força para me avisar um cotô. Você não sabe que de vez em quando eu fico perdidinha da Silva Xavier? Eu falo, um cotô, e você não me ajuda. O que você tá fazendo aqui? Só para desfilar roupa bonita? Eita, se liga, Ivaninha. Então aí, ó. A leitura de hoje está em Mateus. Vem aqui meu ajudante número 1, porque sem ti não consigo enxergar direito. Ó, Mateus 19, de 16 a 30. Diz assim, a palavra do Senhor é muito legal. É muito legal, vale a pena acompanhar. É grandinha a leitura, mas é rapidinho. Foi igual diz o apóstolo, ó, já estou subindo ele de cargo. O pastor Cláudio Duarte fala, é rapidinho, é com anestesia, quando você vê, já acabou. Mateus 19, versículo 16 a 30, diz assim, ó, 19, 16. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Por que você me fala que eu sou bom? Bom só tem um. E se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Ah, mestre, mas eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Pense na pessoa que ficou desesperada. Jesus então disse aos seus discípulos, eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais difícil entrar no reino... Oxê, de novo? Por que está repetindo? Eu vou ler de novo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um reino entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, ué, então quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isso não é possível. Não é possível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, a Bíblia tem umas estrelinhas ali que quer dizer que é um textinho que você deve dar mais atenção. Então, quando me vem essas estrelinhas, eu penso que é ponto ou vírgula, alguma coisa, então eu dou uma paradinha no lugar que não deve. Por isso que de vez em quando eu dou uma embananadinha, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês e os seus discípulos também vão sentar os 12 vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então, é isso que o Senhor quer dizer para a gente aqui na sua palavra. Então,
Vamos pedir para Deus para abrir o nosso entendimento para entender o que Ele quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Usa-me, ó Pai, como um canal de bênção nas Tuas mãos, para que eu possa transmitir o que o Senhor quer falar conosco. Eu te peço, fica conosco e nos abre nosso entendimento para que possamos fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus é que eu agradeço. Amém. Amém? Então vamos ver o que diz aqui essa palavra, o porquê que Jesus explicou tudo isso daqui. Tem uma historinha bem legal. Deixa eu contar uma coisa pra você. As historinhas voltaram. As historinhas voltaram. Para, Ivani. Então, nem sempre a gente lê só o que eu gosto assim do gabinete, quando alguma coisa me chama a atenção, que eu vejo que vai edificar, que vai conseguir falar com você, aí eu falo. Mas quando eu vejo que é um pouco mais intimista, que é mais para nós, os cristãos da igreja, porque eu sei que muita gente também assiste esse programa, então aí eu fazendo zoreia no caderno de novo, pode não, Ivani, pode não. Eu vou virar o caderno para não fazer zoreia de burro, igual a semana passada. As professoras diziam que era orelha de burro, né, no caderno. Mas não é não, eu não sou burro. Então, aí diz assim, a dissertação de hoje é assim, a melhor herança. Jesus nos deu um grande tesouro, a salvação. Embora existam pessoas que fazem o que não é certo e bom, não precisam ter medo. Nosso tesouro está seguro no céu. Se a gente for ficar esperando galardão aqui nesse mundo, você já perdeu do céu. Se você for ficar esperando que os outros te compreendam, te ajudem, te ouçam, eles podem até ouvir, mas depois vai lá e fala tudo distorcido do outro lado, sabe? Então a gente não pode esperar nada de ninguém aqui. Tem bolhas que é intransponível. Tem panelinhas que por mais que você se esforce, você não consegue entrar, sabe? Então você só vai se magoar. Então deixa que o seu tesouro está bem guardado no céu. Não adianta. Tem pessoas que, por mais que você goste e tenta se aproximar, tem pessoas que são inacessíveis. E aí isso acaba te maltratando, te fazendo sofrer. Aí você não precisa disso. Então, tem uma pregação que eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, que fala assim, saiba onde é o seu lugar. Nem sempre é aquele que você está sofrendo. Então, procure a direção de Deus. Se não te querem numa área, se o inimigo fechar uma porta, Deus abre 2, Deus abre 10, Deus abre janela, Deus abre as portas de janela do céu e derrama bênção sem medida sobre você. Então não fique triste e não pare de fazer o bem sem olhar quem, porque o seu tesouro é muito maior. Essa coroa aqui é corruptível, mas a coroa que tem guardada para nós no céu é incorruptível, entendeu? Então aqui não espere muito do ser humano, não espere nada, espere tudo de Deus. Tá bom? Olha, a melhor herança. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Isso está lá onde nós lemos em Mateus 19, esse aqui está no versículo 29. Você anota tudo, como agora também tem a opção de você voltar. Eu fico olhando para frente como o óculos é de perto. Tá surgindo de novo. Como o óculos é de perto, aí eu fico olhando para vocês que estão lá mais longinho de mim. E aí dá um pouquinho de... Eu já não sou muito... Já sou um pouquinho tonta e ainda fica forçando a vista olhar de longe. Então isso aqui é só para pertinho. E a letrinha desse manancial aqui, pense no tamanhinho da letra, menor, 10 vezes menor do que a letrinha da Bíblia. E aí, se não fosse meu ajudante number 1, aí aqui eu tenho que colocar ele. Então, você é assim, gente, mas eu só sei que é assim, né? Decepções vocês tiveram e terão enquanto viver nesse mundo. Ser humano é complicado de se viver. Tem bolhas que você não vai conseguir transpor, que é só Deus na causa. Então, vamos aqui ler aqui, ó. Todos os que tiverem deixado, então, isso aí tá dizendo, tá na Bíblia, no capítulo 19, no versículo 29. Um certo homem possuía muitos bens.
Seu único filho gostava de festas, de estar com os amigos e de ser bajulado por eles. Ele tinha, né? Bajulado por eles. O pai o advertia de que seus amigos só estariam ao seu lado enquanto ele tivesse o que oferecer. Pense, vai matutando aí na sua cachola se não é tudo verdade, ó. O pai o advertia de que os amigos só estariam ao seu lado enquanto ele tivesse o que oferecer. Mas os conselhos irritavam seus ouvidos. Ninguém quer ouvir, principalmente quando está por cima da carne seca. Quando está tudo bem, jamais vai pensar que o tempo vai virar. Quando o sol está brilhando, aí pensa que nunca vai chover, nunca mais vai chover. Pense o que seria de nós se não chovesse nunca mais. Nem todo dia é dia de sol. Às vezes, né, tem o dia também nublado. Um dia... então, a verdade que o pai falava para ele irritavam seus ouvidos. Um dia, o pai mandou construir um celeiro. Veja bem, um dia o pai mandou construir um celeiro, dentro do qual ele mesmo fez uma forca. Não é força, é uma forca. E junto a ela, colocou uma placa que dizia: para você nunca mais desprezar as minhas palavras. Mais tarde, levou o filho até o celeiro e disse: quando eu partir, sei que você irá deixar a fazenda nas mãos dos empregados e gastar todo o dinheiro com seus amigos. Venderá os animais e os bens para sustentar-se, e quando não tiver mais nada, será abandonado. Você vai arrepender-se de não ter me dado ouvidos. E por isso que eu construí essa forca. Prometa-me que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem achou absurdo, mas prometeu. O tempo passou, o pai morreu e o filho, assim como se havia previsto, gastou tudo. Era filhinho de papai, né? Não estava acostumado a trabalhar para ter as coisas. Então, enquanto o pai vivia, tinha tudo. Aí depois, o pai... Opa, eu toquei o pé ali no treco. O tempo passou e o pai morreu. O filho, assim como se havia previsto, gastou tudo. Desesperado, levantou os olhos e avistou o celeiro. Foi até lá, viu a forca, a placa, colocou a corda no pescoço e pensou: se eu tivesse uma nova chance. Ah, se eu tivesse uma nova chance. Olha que hora amarga que ele foi pensar isso. Mas pensou. Ele pensou: se eu tivesse uma nova chance para recomeçar, se eu tivesse uma nova chance de conversar com meu pai, se eu tivesse uma nova chance de rever todos os meus erros, se eu tivesse uma nova chance de recomeçar, rever os meus conceitos e valores. E aí, então, ele já estava com a corda no pescoço, ele falou isso, exclamou isso e se jogou. Pois é, se jogou. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se. Me fez lembrar de uma outra história que eu não sei se eu já contei para vocês, mas uma outra hora eu conto. O braço da forca era oco e se quebrou. E ele caiu no chão e sobre ele caíram diamantes e um bilhete que dizia: essa é a sua nova chance. Gente, que coisa mais linda! A eternidade, herança que recebemos do Pai Celestial, receberemos não, que recebemos mesmo, do Pai Celestial, é maior do que qualquer herança terrena. Você já adquiriu o direito de recebê-la? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Estou falando toda a Bíblia ainda, com a minha boca ainda está meio assim, mas em nome de Jesus, tomando um remédio bom, vai voltar ao normal. Então, você já adquiriu o direito de recebê-la? Como assim, Ivani? Como que eu posso adquirir o direito de receber essa herança eterna? Você ainda é um
uma criatura de Deus, para você ser adotado como filho de Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sem precisar de interfúgios, de precisar de outras coisas para aceitar, para falar com Deus. Só através de Jesus, porque Ele é o único caminho, verdade e a vida. Então, talvez não haja uma segunda chance. Se você morrer sem receber Cristo como seu Salvador, sem aceitar ser filho de Deus por adoção, Ele te adota como filho e você vai ter direito à herança dele. Então, gente, ai, que história maravilhosa! Eu amei esse pão de manancial aqui, não é nem o pão diário, ele estava lá, quando nós subimos, uma vez eu fui ministrar uma aulinha para as mensageiras do rei na sala lá de cima, uma sala que a gente fala, sala de madeira, porque tem uma mesa enorme, que eu não sei como que ela entrou. Só sei que ela não sai de lá. Eu acho que foi antes de construir, não é possível. A mesa imensa, enorme, pesada, cheia de cadeiras, assim, coloniais, maravilhosa, majestosa, parece uns tronos as cadeiras. E aí eu fui lá dar aula para as mensageiras, toquei violão, cantei uma musiquinha para elas e falei sobre a vaidade, sobre a nossa beleza externa e interna. E aí eu vi esse daqui lá, quando eu tava arrumando minhas coisas para ir embora, levei coroa para elas, levei maquiagem para maquiar as menininhas e tudo. Foi muito legal. E tava lá esse livrinho, todo rasgado, jogadinho num canto. Todo não, só a capa. Tem essa ruptura na capa aqui, ó. E algumas páginas, só algumas páginas. Aí eu perguntei, porque não se pega nada sem perguntar primeiro para os responsáveis, né? Perguntei para a Edneia, que é a nossa vice-presidente, né? Para o pastor, se eu poderia levar, porque eu gosto muito de ler as historinhas desses livrinhos que eu tenho. E aí eu pedi, eles me deram, e é uma grata surpresa, ele tem umas histórias maravilhosas, por isso que ele tem as letrinhas pequenininhas, porque as histórias são um pouco mais longas, eu posso lê-las, ela mesmo já por si já dá explicação, tem a palavra do Senhor e depois tem a explicação aqui. Eu gosto muito. Mais pra frente a gente fala mais sobre isso, tá bom? Então foi esse o nosso segundo bloco da dissertação da palavra do Senhor. Vamos para um breve intervalinho. Esse intervalo agora, quer dizer, após esse intervalo, no próximo bloco já vai ser a resposta da pergunta. Fica comigo, tá? Não me solta, tá? Não larga, não deixa eu sozinha, não me abandone, por favor. Me espera, que eu te espero. Aí, já voltamos. Agora chegou aquele momento de responder a perguntinha. Vocês ficaram curiosos? Ah, eu também, viu? Muito. Essa Bíblia surpreende a gente cada vez mais. É umas histórias maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Então, bom, como eu disse que os homens, a pergunta foi, 2 homens blasfemaram contra Deus e foram entregues a Satanás pelo apóstolo Paulo? Aí pergunta se você sabe o nome deles. Então, como se deduz que foi entregues pelo apóstolo Paulo, se deduz que é lá no Novo Testamento, já caminhando para o final da Bíblia, nesses livros que o apóstolo Paulo escreveu, as cartas de Paulo, lembra e tudo? Então tem essa aqui. Então está ali em Timóteo, 1 Timóteo, tem a primeira epístola. Tem certos estados brasileiros que falam, não fala carta. Carta. Não fala carta. Fala epístola, a primeira epístola, tá? Então é a primeira epístola aos Timóteos. A Timóteo é uma pessoa, não é uma cidade como Hebreus, como Coríntios, como os Tessalônicos, assim, Filipenses, né, que morava em Filipe. Esse não, esse é uma pessoa, é o Timóteo que era ajudante do apóstolo Paulo. Timóteo foi o braço direito de Paulo. Então tá aqui, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, já tem ali, ó, tá no finalzinho da Bíblia, já falei para vocês, tá sempre virado o contrário. E ali em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 20, acompanha comigo. E se você não puder acompanhar agora, marque aí e você lê depois, mas é bem legal. As historinhas da Bíblia são
maravilhosas, elas são intrigantes, elas deixam a gente muito curiosos, né, para aprender coisas melhores. Que foi, Gabi? Ai, desculpa, é porque eu fico falando né? Aí você viu de quem que eu peguei? As minhas amigas lá de Minas Gerais. O irmão Genesi é de Minas, a Karine é de Minas, a Joyce é de Minas, a irmã Vilma é de Minas. Tem o irmão Paulo também, é um amor de pessoa. Ai, como eu gosto daquele casal, tô com saudade de vocês, irmão Paulo e Deide, Aldeide o nome dela. Então, aí todo mundo, eles falam né. E eu falo também, mas eu vou parar, em nome de Jesus, eu vou me corrigir. É muito feio ficar falando assim, né. Tá bom, então, tá? Já tá respondido sua pergunta, agora deixa a mãe trabalhar, fica quietinha aí, Gabizinha, beleza? Tamo combinado? Tamo combinado, então tá bom. E aí, já abriram a Bíblia, deu tempo aí, quem achou, diga amém. E quem não achou ainda diz misericórdia. Ah, achou, né? Ah, beleza. Ah, tá, você anotou para você ler depois, que agora você não tem tempo, você não tá num lugar muito adequado. Então, beleza. E aí, gente, eu quero lembrar que esse programa vocês não precisam assistir hoje, agora, here now. Ele fica gravado no YouTube, vocês podem maratonar e também como vocês podem assistir depois. Às vezes, nesse dia, nesse horário, você está em algum outro compromisso, que não dá para assistir o meu programa no dia que foi colocado no ar, no YouTube. Mas vocês podem deixar aí, que gravadinho está lá sempre. Vocês podem entrar, que tem vários programas lá da Ivani, e você pode assistir, tá bom? Então, eu vou ler. Sem mais delongas, para Ivani, dá logo a resposta da pergunta. Então, diz assim a palavra do Senhor, ó. Entre elas, ele estava falando sobre alguma coisa, aí você lê, que eu não sou obrigada a ler, agora você lê depois, ó. Entre elas estão Himeneu é com H no começo, hoje em dia a gente falava Himeneu, né? Himeneu, mas a pronúncia não seria certamente essa, é Himeneu e Alexandre, olha um nome que eu falei esses dias que eu nem sabia que era bíblico. Himeneu e Alexandre, eu já entreguei a Satanás. Ele está contando, ele está falando alguma história. A vontade é grande de ler desde antes para vocês entenderem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da fé. Ele está falando de um monte de coisa aqui, ó. Entre elas, essas pessoas que causaram a destruição da fé. Agora deu para entender mal um cadinho, né? Li só um versículo antes. Já li desde do 19. E esse está escrito no vídeo. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar mais. Gente, brinca com essas coisas. Então o apóstolo Paulo meio que amaldiçoou esses dois porque ficava... Ai, tá doendo minhas urebas. Amaldiçoou esses dois porque ficava... blasfemando contra Deus enquanto eles pregavam o evangelho, ele ia para um lugar, ia para outro, falando coisa séria, coisa de Deus, coisas concernentes ao reino, e esses dois caíam tirando sarro, brincando, ficava provocando eles, falando que eles não eram de Deus não, porque senão não aconteceria todo esse tipo de coisa com eles, duvidando de Paulo, duvidando do poder de Deus, duvidando da palavra de Deus. Aí Paulo falou que já tinha entregado eles a Satanás. Certamente ele não tem esse poder, ele pode amaldiçoar e tudo, mas quem faz isso é Deus, né? Mas já dei o endereço, o telefone, endereço, o CPF, o CEP, a rua, o número, tudo. Agora vocês vão procurar lá e depois vocês lêem, tá? Então foi essa a respostinha da pergunta de hoje. E agora eu vou só dar mais um intervalinho desse tamanhozinho para vocês ouvirem a poesia. Agora sim, agora a gente vai falar poesia. Ai, é legal, viu? Aí a gente tem algumas decepções no dia a dia da vida, né? Quem nunca? Quem não tem decepção? É quem não está mais vivo. Porque nem sempre vai ser um mar de rosas a vida. Nem sempre vai ser, ai, menino, é terrível, mas não há bem que dure para sempre, nem o mal também. Então um dia tá tudo bem, de repente, uma coisa de nada, um telefonema. Alguma coisa te tira do sério e já te faz perder o sono e já te faz entrar em parafuso tua mente. Então, a vida é assim.
Tem horas boas e horas ruins. Né? A rosa é maravilhosa, é linda, mas tem espinho. Poesia de hoje, momento da poesia. Quero esquecer. De hoje em diante, podes crer, vou mudar, quero esquecer tudo o que ficou para trás, pois são coisas do passado que eram bem diferentes. O que importa é o agora, é o que vem daqui para frente. Vou caminhar cantando, sempre sorrindo e contente. Pois vai-se o dia e com certeza vem a noite. Vai-se a noite e com certeza vem o dia. Com certeza nunca será tarde para se amar e viver em harmonia. Por quê? Eu sempre pergunto, por quê, Ivani? Por que olhas tão vagamente ao léu, sem que teu olhar perceba que lá em cima existe um céu? E que neste céu existe um Criador? E que este Criador é Deus Pai glorioso, Pai de Jesus nosso Senhor. Saibas que no fim de um rio as águas não param de correr, e a verdadeira maravilha da vida é gostar de viver. Ai, que coisa mais maravilhosa! Agora, ó, se vocês querem que eu repita, volta, dá um revestrez aí no vídeo e você ouve de novo, porque eu não vou repetir hoje não, tá bom? Hoje eu não vou repetir, mas eu gostei, viu? Gostei, vi sim, que é a poesia de hoje. E para variar foi do livrinho aqui do Limoeiro Ramon. Ai, que vontade que eu tenho de encontrar esse senhorzinho aqui do metrô. Aqui tem uma fotinha dele bem bonitinha. Dá para vocês enxergarem aí? Ó, esse é o Limoeiro Ramon, o senhorzinho do metrô que faz todas essas poesias. Ai, que Deus abençoe a vida dele e a vida de todos vocês. Então hoje a poesia foi essa, e vocês ouviram também a palavra do Senhor. Espero que tenham gostado do novo quadro. Eu tô feliz por demais, que vocês não têm noção. Então vamos dar mais um tempinho para a gente se concentrar e vem aí o momento da oração. Vamos orar? Paizinho querido, nós estamos na Tua presença novamente para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos usando, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que tudo que formos fazer aqui nessa terra, que possamos edificar a vida de outras pessoas que estejam precisando de Ti, e isso nós todos precisamos. Senhor, continua guiando nossos passos, continua, Senhor, nos edificando na Tua palavra, nos dando sabedoria, Senhor, não nos deixe perecer nesse mundo tão cheio de lodo e de coisas ruins, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a ouvir a Tua voz, ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo, ensina-nos a perdoar cada dia. Estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Senhor, eu Te agradeço pelo programa de hoje, Te agradeço pela estreia do novo quadro Chá comigo, Senhor. Muito obrigado pela presença da irmã Karine, Senhor. Obrigado pela vida dela, pela vida da sua família, pela vida dos Teus filhos, Senhor, que estiveram aqui. Abençoa, Senhor, o Davi, abençoa a Júlia, abençoa a Beatriz, Senhor, que está fazendo aniversário, Pai. Muito obrigada porque o Senhor já tem dado 10 anos de vida para essa vidinha tão preciosa na Tua presença. Paizinho querido, eu queria colocar em Tuas mãos agora todos os enfermos, ó Pai, porque são tantos, a gente não consegue lembrar de todos os nomes aqui, mas o Senhor sabe de cada um deles e o Senhor vai cuidando conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa, esteja com eles, ó Pai, guardando, livrando de todo mal. Te pedimos que o Senhor continue usando as nossas vidas para honra, glória, poder e louvor do Teu santo nome, ó Pai, porque só Tu é digno de todo louvor e de toda adoração, toda glória, Pai. Abençoa esse lar, fica com todos os meus ouvintes, ó Pai. Abençoa meus filhos, abençoa meu marido, abençoa minha família, Pai. Eu Te peço, fica conosco, Senhor, porque sem Ti não sabemos e não podemos caminhar. Por tudo te agradecemos. Fica conosco nesse final de semana, nos abençoe agora e sempre. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigada, meus queridos. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo.
e a tua presença é muito importante para mim, o teu apoio, o teu carinho, que você possa sempre me apoiar e dar aquele joinha legalzinho teu lá e compartilhar com quem precisa ouvir a palavra do Senhor. E quem não precisa, né? Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração e não se esqueçam de sorrir. Isso! Sorria sempre! Sorria! Mesmo que seja um sorriso triste, porque pior do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E isso nós sabemos, não é, Gabi? Sabemos sim. Por quê? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigada. Amo vocês. Deus te abençoe.